Descarrilhamento de trem nos Estados Unidos mata 6 pessoas e mais 77 ficam feridas. Servidores da Junta Comercial de Minas Gerais estão em greve há cerca de 120 dias no estado. E ainda, a Fundação Renova entrega projeto executivo da nova captação de água em Valadares. Uma entrevista sobre o processo de migração de valadarenses para os Estados Unidos. Agora, a revista Superi. Olá, bem-vindos à revista Superi dessa terça-feira, 19 de dezembro. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 77 ficaram feridas no descarrilhamento de um trem na tarde de ontem em Washington, capital dos Estados Unidos. O trem de alta velocidade fazia sua viagem inaugural entre Seattle e Portland, quando ocorreu o acidente próximo à cidade de Tacoma. O Amtrak Cascades Train 501 estava com quase mais de 80 passageiros e 5 membros da população a bordo, cerca de 65 km por hora a sul de Seattle, quando aconteceu o acidente. 13 dos 14 carros do trem saltaram para fora das faixas e o acidente também envolveu outros 5 carros e mais 2 caminhões. De acordo com o jornal Los Angeles Times, o trem estava acima da velocidade permitida. O normal era de 30 milhas por hora, cerca de 48 quilômetros aqui no Brasil, e ele estava a 80 milhas por hora, ou seja, 130 quilômetros por hora, quando os 2 carros que compõem o trem saíram dos trilhos. E com isso, essas 6 pessoas, esse é o número trabalhado pelas agências de notícias, 6 pessoas morreram e as outras ficaram feridas nesse gravíssimo acidente ontem nos Estados Unidos. Na Argentina, manifestantes tentaram impedir a votação da reforma da Previdência no país. Mesmo sobre conflitos fortes nas ruas de Buenos Aires, a votação foi aprovada. Em 2 anos de mandato, o presidente Macri viu o povo ir às ruas em uma violenta ação contra as reformas propostas, a reforma da Previdência lá na Argentina, e na semana passada o povo havia paralisado a votação da reforma. Porém, uma greve geral tomou conta do país, mas não impediu que a votação fosse feita e hoje foi aprovada a reforma da Previdência lá na Argentina. A votação foi de 128 votos a favor, 116 contra e 2 abstenções, de acordo com o jornal Clarim. Após 12 horas de conflitos nas ruas, a votação foi aprovada e a notícia saiu nesta manhã de terça-feira. De acordo com os manifestantes e a oposição, a lei sobre a alteração da aposentadoria já é histórica e essa mudança, defendida pelo governo, vai retirar direitos dos aposentados e significará também uma redução da renda dos aposentados. Vamos falar do tempo. Chuva fraca e isolada em grande parte do Brasil. No litoral do Nordeste não deve chover, também nas áreas leste e nordeste da região sudeste não deve ter chuva. Estamos próximos da chegada do verão, que começa às 2h30 da tarde do dia 21 de dezembro e, de acordo com a Climatempo, a umidade deve diminuir neste período e, pelo menos na região nordeste, as chuvas diminuem. Mas elas vão se intensificar em uma área central brasileira que compreende as regiões norte, a área central do país, até as regiões sul e sudeste do país. E pode chover além da normalidade nessas áreas, de acordo com a Climatempo. Hoje, aqui em Minas, a instabilidade é apenas na região oeste do estado, onde deve cair pancadas de chuvas. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a previsão de chuva máxima de 28 graus nessa terça-feira. Em Belo Horizonte, tempo nublado nessa terça e quarta-feira e volta a chover na quinta-feira. As máximas ficam em 28 graus na capital. Aqui em Valadares, tempo nublado, máxima de 32 graus nessa terça e 31 nesta quarta-feira, com possibilidade de chuva novamente aqui na cidade. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Olá, amantes do esporte! Eu sou Valtinho Assis e estou aqui no programa Camisa 12, de segunda a sexta, às 18h20, ao vivo, levando para você o resumo, o melhor do esporte, com muita informação, sorteios, convidados e muito mais. E claro, destacando o nosso futebol amador, a nossa Pantera, o Democrata. E quero convidar você
18h20, de segunda a sexta, programa Camisa 12. Vem pra cá. A Gran Pneus Centro Automotivo é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços com qualidade, garantia e o menor preço. Alinhamento, balanceamento, rodas, pneus, escapamentos, suspensão, freios, direção e troca de óleo. A Gran Pneus Centro Automotivo fica na Avenida JK 337, bairro de Lourdes. Telefone 3221-2096. Celular 999790298. Direção Disseu Equiel. Estamos de volta com a revista Superi. Agora um destaque do jornal O Tempo. Matéria de Keila Ariadne mostra que servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais estão em greve há cerca de 120 dias aqui no Estado. Processo de abertura ou fechamento de empresas, alterações contratuais ou solicitar alterações está mais difícil no Estado. Com a greve da Junta Comercial, os serviços estão funcionando em uma escala de apenas 30%. E de acordo com informações da Associação dos Servidores da JUSENG, são mais de 25 mil processos que estão paralisados. Os servidores tentam conseguir melhorias de trabalho. E, de outro lado, a arrecadação do Estado fica prejudicada, pois os serviços não são executados, como a abertura de novas empresas, por exemplo. Segundo a AJUSC, Associação dos Servidores, o Estado já deixou claro que não tem como conceder nenhum reajuste para não descumprir os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a luta deles agora, segundo eles, é para conseguir aumentar a ajuda de custo que os servidores recebiam para a alimentação. Em nota no site da Junta Comercial, o Estado diz que realizaram reuniões ao longo deste mês, no dia 5 e 7 de dezembro e também no dia 14, mas sem avanços, e que Estado e Junta Comercial vêm adotando medidas para que sejam executados os serviços prioritários. Porém, até o momento a greve continua, visto que nas últimas reuniões não tiveram sucesso. E os valores solicitados estão no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em Valadares, a Fundação Renova entregou na tarde de ontem o projeto executivo da nova captação de água aqui na cidade. O projeto prevê a implantação de uma adutora de 35 quilômetros de extensão que levará água do rio Corrente Grande até as estações Central, Vila Isa e Santa Rita. O prazo para execução total do empreendimento, conforme o termo de transação de ajuste de conduta, é de 3 anos, ou seja, em 2021 poderá ser concluído esse processo aí dessa obra. Ao todo, estima-se um investimento de 155 milhões de reais. O projeto executivo é composto de informações, ilustrações e detalhamento de como que será executado a obra da adutora. O prefeito André Merlo destacou a participação do SAAI na elaboração do projeto e salientou que, embora o serviço seja de responsabilidade da Fundação Renova, a prefeitura irá acompanhar o processo e colaborar com o projeto. Segundo a Fundação Renova, autora do projeto, serão criados 800 postos de trabalho aqui em Governador Valadares e os profissionais serão qualificados em uma parceria com o Sistema Nacional de Empregos, o SINE. No próximo bloco, uma matéria sobre a imigração de valadarenses para os Estados Unidos. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Dá pra imaginar uma expedição sem o Doc? Era tudo o que eu precisava saber. Então prepare-se, porque nestes novos episódios Nada de expedições. Mas qualquer coisa pode acontecer. Guerra de travesseiro! A gente precisa descobrir esse mistério. Doc, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 7h30 da noite. Aqui no Discovery Kids.
Circo do Noel. Valadares ganhou um novo espaço de festas para você comemorar com toda a família e amigos. Sua confraternização e aniversário aqui serão inesquecíveis. São diversos brinquedos para animar ainda mais a sua festa. Agende uma visita e conheça o Circo do Noel. Telefone 988218677. Rua Israel Pinheiro, 610, bairro Universitário. Venha comemorar no Circo do Noel. Estamos de volta com a revista Superi. Hoje vamos ver uma entrevista com a socióloga Sueli Siqueira sobre a imigração de valadarenses para os Estados Unidos. A reportagem é de Vanilza Bersan. A imigração começou efetivamente na década de 60, mas a história começou a ser contextualizada na década de 40, período da Segunda Guerra Mundial. Sueli conta como isso aconteceu. O minério de ferro, o berilo, a mica, eram importantíssimos para a indústria bélica. E essa região, foi descoberta uma grande jazida de ferro, que é Itabira, e era necessário transportar essa riqueza para os aliados, no caso os Estados Unidos. Então, houve uma ampliação, um movimento, um grande investimento, e Valadares foi escolhido como a sede para todo esse movimento de ampliação da estrada de ferro, que já existia, mas ela precisava de ser ampliada, para levar o minério para o porto de Vitória e assim ir para os aliados, para a indústria bélica dos aliados. A Vale do Rio Doce, junto com empresas americanas, fundaram aqui em Valadares um centro de operação do projeto de ampliação da estrada de ferro. Vários engenheiros e técnicos americanos vieram morar e trabalhar na região. Passado esse período, os engenheiros foram embora, mas ficou no imaginário popular essa ideia de onde vieram essas pessoas, Então, nos relatos, nas entrevistas que a gente faz, as pessoas que viveram nessa época contam que achavam muito interessante esse movimento, aqueles jipes grandes americanos rodando pela cidade, máquina de lavar, de torrar pão, eram coisas que eram novidades nessa cidade, na década de 40, isso ninguém tinha. E no acampamento da Vale, esse movimento era um movimento interessante. Davam gorjetas muito altas, conheceram dólar, porque eles às vezes davam de gorjeta em dólar. Então isso marcou o imaginário popular. Desse grupo de engenheiros, um engenheiro ficou, depois que terminou a reforma da estrada de ferro, um engenheiro permaneceu aqui, junto com a sua família, que foi o Mr. Simpson, que inclusive nunca mais voltou para os Estados Unidos, está enterrado aqui em Valadares. A família dele foi criada aqui, os filhos foram criados no Brasil, vivem hoje em outros lugares, não mais aqui, mas a esposa dele, a dona Geraldina Simpson, viveu aqui por muitos anos, mesmo depois da morte do Mr. Simpson. E eles fundaram aqui, foram personagens importantes na cidade, o Rotary Club, trouxeram uma escola de inglês, que era o IBEU, e essa escola de inglês fez um intercâmbio com os Estados Unidos, onde mandava estudantes de Valadares para os Estados Unidos. E isso foi muito noticiado no Diário do Rio Doce, nos jornais da época. Então foi um movimento muito importante na cidade. E foi através desse intercâmbio que os valadarenses tiveram noção do que era viver nos Estados Unidos. E como a economia da cidade estava decadente, muitos emigraram. Em 1964, 17 jovens que falavam inglês, que eram alunos dessa escola de inglês, conseguiram, de posse da informação trazida pelos intercambistas, conseguiram visto de trabalho e em 1964 imigraram para os Estados Unidos. Foram trabalhar em Nova York, principalmente na região das montanhas, nos hotéis da região das montanhas. E esses 17 levaram outros, que levaram outros. Então isso foi acontecendo nos anos 60, nos anos 70, Quando chega os anos 80, tem uma rede já formada lá. Lógico que nem todos foram com visto de trabalho. Sueli entrevistou algumas pessoas para saber o motivo da imigração. Porque a gente queria conhecer a Broadway, Teve um que foi muito interessante, que ele falou assim, porque eu queria lutar na Guerra do Vietnã. Então, estava na época das músicas, dos Beatles, então eu queria, eu queria lutar na guerra. E a única forma era ir para lá. E ele chegou lá, conseguiu se inscrever, como voluntário. Acabou não indo porque teve algum problema lá de saúde e não conseguiu ir. Mas para você ver que a ideia não era trabalhar e ganhar dinheiro.
A ideia mesmo era conhecer novos horizontes, né? Eram jovens que queriam conhecer esse centro onde o mundo acontecia, onde as coisas aconteciam, onde a música acontecia. Esses que migraram nesse período, na década de 60, 70 e 80, eram pessoas na faixa de etária de 20 a 40 anos. Então, eram pessoas jovens, né? Bom, e amanhã a gente continua a contar essa história de valadarenses que emigraram para os Estados Unidos. A Revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você. Até a nossa próxima edição.